Boa noite a toda a igreja, a cada visita que me presente. Nesse momento, convido os irmãos que pudessem ajoelhar para a gente falar com Deus. Santo e amado bom Deus, gratos somos, ó Pai, por mais esse começo de semana, esse domingo à noite, ó Deus. Amém. Obrigado, Senhor, porque o seu Santo e bom Espírito nos incomodou para estar aqui hoje. Que o Senhor possa agora nos preparar através do seu Santo e bom Espírito, que seja uma noite agradável a todos nós também, ó Deus, né? Principalmente ao Senhor. São vezes que te pedimos e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, teremos uma mensagem musical para o nosso quarteto. Deus teve nosso
Sejam bem-vindos mais uma vez à Igreja Adventista. E hoje nós iremos dar continuidade. Já estamos chegando no nosso 4º domingo do mês de agosto sobre a série sobre as profecias do livro de Daniel. E hoje nós iremos estudar o tema A Plenitude dos Tempos, no capítulo 9 do livro de Daniel. Você pode, irmão Moacir, colocar o vídeo em full screen aí, na tela? Que ele não está, senão eu não vou conseguir passar aqui. Vamos então, na posição que nós estamos, prostar a nossa fronte e termos uma palavra de oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Amantíssimo Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos permite abrir a Tua palavra para estudarmos a mensagem que o Senhor deixou para nós no livro do profeta Daniel. Que o Teu Espírito venha a ser derramado sobre todos nós e que nós venhamos a compreender a importância do assunto que o Senhor tem a nos transmitir por meio do estudo deste livro. Em nome de Jesus nós te pedimos essas bênçãos. Amém. Amém. Ok. Antes de a gente entrar no assunto do capítulo 9 do livro de Daniel, é sempre importante a gente recapitular aquilo que nós já estudamos nos domingos que passamos aqui. Nós vimos, por exemplo, no capítulo 2, que Deus se comunicou com um rei através de um sonho. E neste sonho, Deus não somente se comunicou com o rei, mas se comunicou também com toda a humanidade. Porque todos nós, através deste sonho que Deus deu ao rei, também recebemos a mesma informação. Através de um sonho que o rei teve com uma estátua, Deus usou de uma maneira simbólica, de uma maneira figurada, dizer para aquele rei: olha, rei, o seu reino não irá durar para sempre. E a partir do seu reino serão 4 grandes domínios mundiais que irão ter controle sobre as nações. E por fim, quando você olhava para aquela estátua, o que iria acontecer? Uma pedra, sem o auxílio de mãos, iria atingir os pés da estátua e destruiria totalmente aquela estátua. E naquele dia, quando nós estudamos o capítulo 2, nós vimos que a destruição dessa estátua por essa pedra, que depois se transformou numa montanha, foi a maneira simbólica que Deus usou de explicar para o rei Nabucodonosor: olha, rei, um dia eu terei um reino que será eterno e que não passará. Depois nós vimos no capítulo 7 que Deus usou novamente o profeta Daniel para lhe explicar mais informações sobre este reino. Só que desta vez, Deus usou outras figuras. No caso, usou 4 grandes animais que subiram do mar e cada um, semelhante ao do capítulo 2, simbolizava um reino. Os mesmos reinos que foram simbolizados no sonho da estátua do capítulo 2. Depois, quando a gente caminhou mais um pouquinho no domingo, no caso passado, o que nós estudamos? O capítulo 8 do livro de Daniel. E novamente, Deus usando de novos símbolos, agora do bode e do carneiro, ele vem contar para nós mais um pouquinho sobre a história da humanidade e também o grande projeto que ele tem para a humanidade, que nós não comentamos na semana passada, mas nós iremos estudar hoje, que é a grande questão do julgamento divino, ou então da purificação do santuário, ok? E uma coisa que eu falei para vocês, que eu gostaria de repetir aqui para vocês, é que as profecias do livro de Daniel, elas seguem um processo de compreensão bíblica, de repetição, que se amplia. Ou seja, o assunto que foi visto no capítulo 2, ele se repete
ele se repetiu, aliás, no capítulo 7, que também se repetiu no capítulo 8 e que também se repetirá agora no capítulo 9. Só que com que diferença? Sempre que Deus faz a repetição de sua mensagem ou de sua mensagem profética, sempre há novas informações, ok? Foi isso que nós também mencionamos quando comentamos essas profecias, ok? E lembrando uma única coisa, por mais que nós tenhamos várias profecias no livro de Daniel, nos capítulos 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, é sempre uma única profecia que está sendo tratada, ok? Que é a profecia que diz respeito ao grande domínio que Deus terá através do seu reino na terra quando Cristo voltar, ok? Então foi isso. E hoje, o que nós temos então? O quarto tema desta série, chamada A Plenitude dos Tempos. Tá? A plenitude dos tempos é um tema que eu gosto muito de estudar. Confesso a vocês que num determinado momento da minha vida como cristão e como cristão adventista, eu me senti na necessidade de entender esse assunto. Porque muitas vezes, quando nós estudamos esse assunto, principalmente quando não se faz uma classe bíblica direcionada, existem algumas dificuldades na compreensão desse assunto. E um dia eu parei, olhei para o capítulo 9, olhei para todas essas profecias e pensei comigo, não, eu tenho que ter uma compreensão desse assunto por mim mesmo. Tá? E baseado nesse estudo, que não só eu fiz, mas depois assisti diversos vídeos, assisti diversas outras palestras, a gente chegou até que enfim numa maneira, vamos dizer, simples de tentar contar para vocês essas profecias, que são a profecia das 70 semanas, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e mais alguns outros assuntos que estão inseridos nesse capítulo 9, ok? Só que o capítulo 9, ele é um capítulo extremamente extenso. E ele é dividido praticamente em 3 assuntos. Qual que é o primeiro assunto do capítulo 9? Quando nós abrimos a Bíblia lá no livro de Daniel. É justamente a oração intercessória que o profeta Daniel faz pelo seu povo. Segundo alguns estudiosos de cronologia, este capítulo ele foi escrito por volta do ano 538 a.C. E nessa ocasião, o reino de Babilônia já tinha passado. E o que havia acontecido? O reino da Pérsia passou a dominar. Só que, com a chegada do reino da Pérsia, Daniel entendeu pelos livros, principalmente no livro de Jeremias, que é o que ele vai citar aqui, que o número de anos que Deus falou que o seu povo iria ficar na Babilônia eram de 70 anos. Só que o que aconteceu com o povo? O povo judeu que foi para lá morar, ele ficou enraizado na Babilônia. E eles não queriam sair de Babilônia para ir para a cidade de Jerusalém e reconstruir. E é por isso que nós vemos aquela oração tão linda que nós lemos no capítulo 9 do livro de Daniel. É dentro deste contexto que Daniel ele faz essa oração pelo seu povo. Só que este capítulo, ele também tem uma característica. Ele foi escrito 13 anos depois da visão do capítulo 8. E quando nós adentramos nesta visão do capítulo 9, no momento que o anjo vai se comunicar com Daniel, o que ele fala? Vamos lá então para o livro de Daniel, capítulo 9, versos de 20 a 22. Falava eu ainda e orava,
e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. É sempre importante a gente ter um entendimento do tempo. Esta visão que Daniel falou que ele teve a princípio, qual era mesmo? A do capítulo 8. Só que esta visão, ele havia tido ela há 13 anos atrás. Já tinha se passado um bom tempo. Só que quando você vai lá no capítulo 8, qual é a informação que Deus dá para Daniel em relação a uma profecia em particular? Vamos ler ela e depois vamos ver o que foi recomendado a Daniel. Capítulo 8, versos 14, que foi justamente o assunto que nós não tratamos na semana passada. Tá? No capítulo 8, verso 14, vai dizer o seguinte, vamos ler o verso 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E a resposta vem em seguida. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se apresentou diante de mim uma com uma aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse a Gabriel, dá a entender a este a visão. Só que o que aconteceu no capítulo 8? Nós vemos que o anjo, ele explicou praticamente o significado daqueles símbolos que Daniel viu, do bode, do carneiro e também do chifre que cresceu muito. Só que a explicação desse período profético das tardes e das manhãs, não houve uma explicação, ok? O que então o anjo recomendou ao profeta Daniel? Veja só o que está escrito no verso 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Ok? E então passaram-se 13 anos, Daniel escreveu aquela profecia, registrou, e ele sempre olhava, quem sabe, para uma estante na casa dele, para um armário, e ficava olhando para o capítulo 8 que ele escreveu. Quando será que Deus vai me dar essa resposta? E ele guardou essa profecia por 13 anos. Só que depois, ele viu o império da Babilônia chegar ao fim, ele também não teve nenhuma resposta, e o Império Persa tomar o controle. E em meio a isso, foi então que aconteceu de Daniel chegar, ver o seu povo se enraizar na Babilônia, porque agora a Babilônia estava sob o governo Medo-Persa e parecia ser muito interessante para o povo judeu permanecer na Babilônia. É interessante que quando Daniel ele faz a sua oração, ele estava pedindo que Deus trabalhasse no coração do seu povo. Só que ao invés de Deus falar, olha Daniel, o seu povo vai se converter, o seu povo vai melhorar, o seu povo vai me ouvir, eu tenho uma mensagem um pouco dura para você. E é justamente isso que eu vou te transmitir agora. Só que ao mesmo tempo é uma mensagem de esperança. E nós vamos entender por que é uma mensagem de esperança. E vamos então ao entendimento do que é plenitude dos tempos. Vamos abrir lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, versos 4 e 5, para a gente entender o assunto que nós iremos tratar aqui. Aqui diz assim, no livro de Gálatas, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos
a adoção de filhos. Quando nós estudamos teologia, e principalmente o momento em que acontece a encarnação de Cristo, este momento na história da humanidade, ele é chamado na Bíblia de plenitude do tempo, ou plenitude dos tempos, dependendo da tradução. E o que vem a ser essa plenitude? Ela significa o momento exato, pré-determinado por Deus em seu plano eterno, no qual Cristo entraria no cenário da história humana. Isto significa a plenitude dos tempos. Ou seja, Deus, no seu relógio, que não conhece nem tardança e nenhum tipo de variação, ele falou, olha, o meu filho iria vir a esta terra e veio no momento exato. E é justamente esse assunto que vai ser, de uma maneira ampliada, esboçado no capítulo 9 do livro de Daniel. É interessante nós pensarmos também no seguinte: Deus já havia, por exemplo, falado através do profeta Isaías, no capítulo 53, como seria o Messias, correto? E como ele seria? Ele seria um servo sofredor. Ele iria dar a sua vida como um cordeiro, sendo levado ao matadouro. Nos versículos finais desse capítulo vai dizer que quando ele lhe der a sua alma na morte, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se considerará satisfeito. Só que quando a gente observa esse assunto no capítulo 9 do livro de Daniel, nós vamos ter em detalhes o momento em que o Messias começaria o seu ministério. Vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 9, versos 22. Aqui diz assim: Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. O sentido do que mesmo? Da profecia das 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8. E veja só como que segue. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Mais um parênteses que eu gostaria de colocar para vocês. Quando Daniel recebeu a revelação desta visão, ele foi chamado de muito amado. Ele era uma pessoa muito amada pelos céus. E nós, que como veremos no estudo deste capítulo, temos a revelação total, coisa que o profeta Daniel não teve. Em que condições vocês acham que nós estaremos diante do Deus do céu? É uma coisa para a gente considerar, ok? Vamos então para a profecia. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Muito bem. Daniel, então, ele recebe o início da explicação da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E qual era o grande problema no entendimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs? Era saber o ponto de partida. Quando na história, em que data começa essa contagem do tempo? No verso 24, ele começa então a dar essa explicação. Só que dentro dessa explicação ele diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E nessas 70 semanas estava definido o que para acontecer durante esse período? Vamos ver ela em detalhes. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Antes da gente começar
a explicar os detalhes desse verso, eu só gostaria de colocar para vocês o seguinte: 70 semanas foram determinadas para o seu povo. É isso que a Bíblia está nos dizendo, correto? 70 semanas é um período de quanto tempo mesmo? 70 vezes 7 dá 490 dias, correto? Só que existe um detalhe muito importante do momento que nós estudamos essa profecia, é que diz respeito a como entender dias proféticos dentro de uma profecia. Aqui no entendimento breve, você fica pensando assim, não, Deus deu 490 dias para o povo resolver certas situações. Mas não é 490 dias, um ano e mais alguma coisa. Porque quando nós olhamos para as profecias da Bíblia, períodos de tempo, dias, meses e anos, eles têm um significado muito ampliado. No caso, vamos dar uma olhadinha no que significa, por exemplo, um dia dentro da concepção bíblica. Vamos olhar lá no livro de Números, capítulo 14, verso 34. Veja só, é Deus falando aqui para o seu povo. Segundo o número de dias que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. O que isso significa para nós? Da mesma maneira que Deus falou naqueles dias com Moisés, Deus se referiu a ele 40 dias. Só que como que Deus se referiu a esses 40 dias? Como se fossem 40 anos. Ou seja, quando Deus usa de explicar o tempo para os seus filhos, em diversos momentos, podemos, por exemplo, quem quiser verificar na sua casa depois, em Ezequiel 4, versículo 7, que Deus sempre explicou o tempo profético, um dia, usando a definição dia, só que significando um ano. Portanto, esses 490 dias dessas 70 semanas, elas simbolizam 490 anos, ok? E vejam só, então Deus deu ao povo judeu 490 anos, para que exatamente? Agora sim nós vamos voltar para o texto. Para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. E falou mais ainda, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Só que quando a gente olha para esse texto, a gente fica pensando, nossa, mas Deus deu 490 anos para o povo judeu, num primeiro momento, resolver. Qual era o grande problema que Deus falou para o povo judeu resolver aqui? O quê? Não entendi. Era com respeito à adoração, sim, mas o texto ele diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar o quê? A transgressão, certo? Ou seja, Deus já estava meio que cansado dessa história do povo judeu ser rebelde, ser adorador de ídolos, se desviar dele. Então Deus chegou e falou para ele, olha, eu estou te dando 490 anos para você cessar a transgressão e para que mais também? Dar fim aos pecados. Ok? Então essa era uma mensagem direta de Deus para o seu povo. Só que o texto ele não diz apenas isso. Nesses 490 anos iria também acontecer o seguinte, iria ser o quê? Expiada a iniquidade e também seria trazida a justiça eterna. Expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna era algo que o povo poderia por si só fazer? Jamais. O problema do pecado, cada um tem que se resolver o seu. Só que a questão da expiação e trazer a justiça eterna, somente Deus poderia fazer isso pelo seu povo. E é justamente dentro desse período desses 490 anos, Deus falou para o profeta Daniel, nesse período vai ser expiada a iniquidade e trazida a justiça eterna.
E o que mais iria acontecer também dentro desse período? Selar a visão. No finalzinho da nossa mensagem eu vou explicar para vocês o que é selar a visão. E para ungir também os santos dos santos. Será um assunto que nós iremos comentar no final aqui. Nós já sabemos então que Deus deu um prazo de 490 anos para o povo resolver o seu problema do pecado. Só que Daniel, ele tinha uma dúvida, que eram as dúvidas referentes ao capítulo 8, 2.300 tardes e manhãs. Qual é o ponto de partida, de referência, para saber em que momento começa aquela profecia? É daí que no verso 25, que o anjo vai dar a resposta. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, aquela grande dúvida que o profeta Daniel tinha em relação a qual que era o ponto de partida para começar o cálculo das 2.300 tardes e manhãs, foi revelado. O anjo simplesmente chegou e falou para Daniel, olha, sabe e entende, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então esse era o ponto de partida. Como eu falei para vocês, esse capítulo do livro de Daniel ele foi escrito por volta aí do ano 538. E iria ainda passar vários anos até que o povo judeu recebesse essa ordem do rei persa. Nós sabemos, através do estudo dos livros de Esdras e Neemias, essa ordem para restaurar e edificar Jerusalém, o povo judeu ele só veio a receber ela no ano 457 a.C. Então, é a partir desta data, da ordem de restaurar e edificar Jerusalém, é que começa a contagem desse período profético. Não somente do período profético das 70 semanas, como também das 2.300 tardes e manhãs. Ok? Agora que nós já sabemos o ponto de partida, vamos continuar aqui no texto. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que nós temos aqui? A partir do início da contagem, dentro dessa explicação, foi mencionado um período de quanto tempo mesmo? 7 semanas. E nessas 7 semanas, segundo diz o texto, a cidade de Jerusalém e as suas circunvizinhanças, elas seriam o quê? Reconstruídas. Só que o texto ele diz algo mais aqui. Não somente para edificar Jerusalém, mas também ele acrescentou 62 semanas após esse período das 7 semanas, que depois dele viria quem mesmo? O ungido ao príncipe. E quem é esse ungido ao príncipe? Somando, então, agora essas 62 semanas, 62 vezes 7, dá quanto tempo mesmo? 434 anos. Quando a gente pega a soma desses 49 anos mais 434 anos, em que data que você chega subtraindo do ano 457? Você vai chegar na data do ano 27 depois de Cristo, que é o momento em que apareceria quem mesmo? O ungido, o príncipe. Então vejam só, eu tenho aqui no gráfico a data que Jesus seria o quê? Batizado. Porque quando fala ao ungido, ao príncipe, quem que foi ungido no ano 27 da nossa era? Foi Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo no momento que ele foi batizado, certo? Então nós temos uma data na história e particularmente na profecia que Deus vai falar, olha, o meu Messias, o meu príncipe, ele vai surgir no ano 27 da nossa era.
Só que uma coisa que, quando você olha para esse número 27, que é um tanto curiosa, vocês observam que eu coloquei no gráfico aí, que Jesus nasceu por volta do ano, eu não sei se vocês conseguem enxergar ali, 4 antes de Cristo. E o Evangelho de Lucas vai dizer que quando Jesus começou o seu ministério, ele tinha 30 anos, aproximadamente 30 anos de idade. Daí você chega e me pergunta, mas Fábio, você está falando para mim que Jesus começou o seu ministério no ano 27. E eu também vou dizer um outro absurdo, Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. E por que isso? Porque existe um erro na nossa contagem do tempo. Um erro de algo em torno de 4 anos. Quando você vai e pesquisa na história, você vê que nos dias de Cristo particularmente, os anos eles eram contados a partir de qual referência? Da onde? Muito bem. Nos dias de Cristo, como eles estavam sujeitos ao Império Romano, a referência de tempo que nós temos na história são todas as referências ligadas ao governo do Império Romano. E quando você olha particularmente para as datas, principalmente no que diz respeito ao Herodes, que mandou matar Jesus logo após o seu nascimento, você chega à seguinte conclusão: há um erro histórico. Depois procurem pesquisar na internet ou em algum livro muito bom de história, que ele vai te explicar que houve um erro de datação, porque Herodes também, esse mesmo Herodes que mandou matar Jesus, ele também vai morrer por volta do ano 4 a.C. É por isso que quando você vê aqui 27 como anos do aparecimento do Messias, com essa defasagem de algo em torno de 3 anos. Ok? Só que o que o capítulo 9 vem nos dizer aqui ainda mais, no verso 26. Depois das 62 semanas, será o quê? Morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, depois das 62 semanas, o que aconteceria com o Messias? Seria morto. É interessante que quando a gente olha para o capítulo 9 do livro de Daniel e faz um paralelo com o capítulo 53 do livro de Isaías, existe uma esperança muito frustrada dos judeus em relação ao Messias, porque o Messias ele teve uma morte horrível. E era justamente essa morte que estava sendo prefigurada, tanto no capítulo 53, como no capítulo 9 do livro de Daniel. Ele seria morto e já não estará. E depois o que aconteceria então com o povo dele? O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Então, mais uma vez, agora não mais através do profeta Isaías, mas agora através do profeta Daniel, Deus falou que o seu Messias, ele viria, mas não necessariamente para salvar o seu povo do domínio do Império Romano, mas viria para morrer, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. E o que mais o texto vem dizer aqui para nós no verso 27? Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que o profeta Daniel recebeu como informação aqui? Note que são 3 semanas distintas em que foi dividido esta profecia das 70 semanas. O primeiro grupo de semanas são 7 semanas, certo? O segundo grupo de semanas são 62 semanas. E depois existe uma última semana na qual o Messias iria fazer o seu ministério. E o que aconteceria na metade da última semana? Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando que isso aconteceu? De cessar o sacrifício e a oferta de manjares dentro da perspectiva desta profecia.
Na metade da semana. Após 3 anos e meio que Jesus pregou o Evangelho e no fim ele foi crucificado, morreu e ressuscitou. E depois o que mais o texto vai dizer aqui? Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muito bem, quem é o ele que está se referindo aqui? É o povo judeu, porque o profeta Daniel, ele diz que sobre a asa das abominações virá quem? O assolador. E o assolador, Jesus se referiu a ele no capítulo 24 do livro de Mateus, chamando ele de abominável da desolação, que foi o que causou a destruição do templo e do santuário, que bem profetizou aqui o profeta Daniel. Só que um dos assuntos está destacado aqui no verso 24, diz o seguinte: selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Como que esta profecia foi selada? Esta profecia das 70 semanas. Ela foi selada, veja só, com o cumprimento de todos os eventos relacionados com o ministério do Messias, com a sua morte e depois, por fim, com a morte de Estevão, do diácono. Ou seja, Deus colocou o seu selo, olha, eu estou te dando esses 490 anos, e dentro desses 490 anos, surgiu o Messias pregou o evangelho do reino ao seu povo, o seu povo não se arrependeu, e por fim, Deus finalizou a sua mensagem quando as principais lideranças do judaísmo não quiseram ouvir o apelo de Deus através do diácono Estevão, certo? Então nós temos muito bem confirmado pela profecia do capítulo 9 e também por todas as evidências que nós vemos nos evangelhos, que essa profecia dos 490 anos se cumpriu literalmente, não há dúvida alguma. E quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que Jesus é um personagem histórico, ele cumpriu o seu papel na história e principalmente para nós que acreditamos na sua messianidade, tudo aquilo que diz respeito a ele vai se cumprir também. E o que falta então agora para fechar o assunto do capítulo 9 em relação ao que Daniel profetizou, que a gente ainda não mencionou aqui? É explicar como que será ungido o santo dos santos, certo? Que é a última etapa aqui da profecia das 70 semanas. É importante a gente entender que Jesus ele foi ungido, como nós já falamos no início do seu ministério. Ele recebeu o batismo do Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo como uma forma figurada de uma pomba sobre sua cabeça. E João disse para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que aqui o texto está dizendo ungir o que mesmo? O santo dos santos. E é então, pensando nesse santo dos santos, que nós voltamos para o assunto do capítulo 8 do livro de Daniel, que lá vai dizer 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando que na velha aliança o santuário era purificado? Na velha aliança o santuário ele era purificado somente uma vez durante o ano, no dia da expiação. O que aconteceu? Quando Jesus cumpriu o seu ministério, morreu na cruz por nós, a iniquidade ela foi expiada na cruz, com certeza. Só que no momento que Jesus morreu e ressuscitou, o que ele foi fazer por nós diante do Pai? Ele foi interceder por nós, porque na verdade, quando nós olhamos para o ministério de Cristo à luz do santuário, nós observamos que o ministério de Cristo, ele não acabou na cruz. Havia ainda uma outra parte a ele desempenhar, que é aonde? No santuário celestial.
E é por isso que no capítulo 7 do livro de Daniel, Daniel vai ter aquela visão em que ele vê o ancião de dias, milhões à direita e à esquerda do ancião de dias, e ele vai e se aproxima do ancião de dias. E por que ele se aproximou diante de Deus naquele dia? No livro de Daniel, no capítulo 7, não explica ali. Mas a gente só vai ter a resposta no momento que a gente estuda depois os capítulos 8 e capítulo 9. Porque, subtraindo os 2.300 anos do ano 457, em que ano nós chegamos na história? Chegamos no ano 1844 ou 1843, dependendo de como que você analisa a conta. E o que significou então esse período tão distante do dia de Daniel, que nós estamos agora abordando aqui? É que no ano de 1844, Jesus passou para o lugar santíssimo do santuário celestial. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, no Hebreus capítulo 9, versos 24, e entender essa passagem. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra nos santos dos santos, com o sangue alheio. Ou seja, no final do período dos 2.300 dias, ou 2.300 anos, Jesus passou neste santuário, que ele entrou no ano 34 depois de Cristo, ele passou então a exercer uma outra função. Ele já era, como diz o apóstolo Paulo, o nosso sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote, para ele ter o seu ministério completo, ele também deveria tratar do assunto do dia da expiação. E essa expiação, ela começou por quê neste ano? Porque antes da volta de Cristo acontecer, os casos, as pessoas que aceitaram a mensagem do Evangelho, Deus vai passar um pente fino. Vocês se lembram que no capítulo 7 é dito que foram abertos os livros. E como eu falei para vocês, nesses livros estão registrados os nossos nomes, a nossa vida toda de uma maneira geral. Só que o que acontece com os nossos nomes escritos nesses livros? É permanente a permanência dos nossos nomes estarem nesses livros, uma vez que eles foram escritos? Nós não temos garantia. Sabe por quê? Porque se nós não formos fiéis até o fim, Jesus vai chegar lá no santuário celestial e vai falar, olha, esse aqui ele me serviu, mas chegou num determinado momento que ele, infelizmente, ele se desviou. E daí então Jesus risca o nome daquele que um dia foi fiel e abandonou. E como diz o profeta Ezequiel, aquele que abandona o caminho da justiça, nenhum ato seu de justiça será lembrado. Vocês veem a gravidade desse assunto? Deus não espera de nós que nós sejamos cristãos por tempo limitado. Deus quer que nós sejamos cristãos não só agora, mas para sempre. Afinal, Ele vai nos dar a vida eterna. E a vida eterna, o que Deus espera que nós continuemos? A ser aquilo que nós somos hoje na terra. Nós não aceitamos ser filhos de Deus? Então, para que o nosso nome se mantenha escrito nesse livro, nós devemos continuar sendo fiéis. Ok? Vocês viram então o que o profeta Daniel acabou de passar para nós? E agora eu vou colocar uma curiosidade para vocês. Quando a gente olha para esta cena, eu trouxe aqui a cena do julgamento, certo? Que eu esbocei quando nós estudamos o capítulo 7. Só que quando você olha neste capítulo, vai dizer que Daniel ele teve uma visão deste tribunal, certo? E o que o santuário que Deus mandou Moisés edificar segundo uma maquete significava? Significava esse tribunal. Veja só como é fácil você observar que esse santuário simbolizava esse tribunal. Quando você olha, por exemplo, para as cortinas desse santuário terrestre, o que você vê?
Para a direita, para a esquerda, para frente, anjos, desenho de anjos. Se você for lá no livro de Êxodo, você vai ver que Deus mandou, olha, Moisés, faz bordado de anjos querubins. E o que você vê na visão do capítulo 7? Deus rodeado de anjos, certo? Outra coisa que você vê no santuário terrestre, Deus tem uma arca da aliança e há anjos, para que o sumo sacerdote, quando ele entrava no santuário, ele não visse a face de Deus. E como que isso aconteceu no capítulo 7 do livro de Daniel? Vocês se lembram que quando o Filho do Homem aparece diante do ancião de dias, o que acontece? Ele foi de cara chegando diante do ancião de dias? Não, lá o texto vai dizer que eles o fizeram chegar até ele. Ou seja, quando a gente olha para esse tabernáculo que Deus mandou Moisés edificar, ele era uma miniatura do que acontecia no santuário celestial. E daí você vai me perguntar, mas Fábio, na visão do profeta Daniel não tem a Arca da Aliança. Pelo menos não foi explicado que tinha a Arca da Aliança lá na visão. Mas precisa ter a Arca da Aliança quando está Deus em pessoa, o próprio legislador que falou, ó, eu te dou os 10 mandamentos. Precisa estar esse símbolo inserido nesse capítulo? Não é necessário. Então vocês entenderam o que Daniel viu exatamente no capítulo 7? Muito bem, e diante disso, nós temos algumas conclusões que eu gostaria de passar aqui para vocês. A primeira delas, existe no céu um santuário celestial, como bem colocou o apóstolo Paulo no livro de Hebreus. Outro, em 22 de outubro de 1844, eu não expliquei essa data aqui para vocês, mas é a data onde os estudiosos desse assunto concluíram que Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo deste santuário. No lugar santíssimo, Cristo finalizará a sua obra intercessora, sendo decidido todos os casos para a salvação ou então condenação. Após a conclusão desta obra, Cristo voltará para resgatar aqueles que foram salvos por meio do seu ministério. E eu gostaria de trazer aqui para vocês, então, esta figura que é muito importante na história da Igreja Adventista. Ainda que ele não seja adventista, ele foi o instrumento que Deus se utilizou para expor este assunto que nós acabamos de estudar aqui. Foi ele que durante algo em torno de um intervalo de mais de 10 anos, ele estudou esse tema no século XVIII e ele chegou à seguinte conclusão: Cristo vai voltar. Cristo vai voltar por volta do ano de 1843 ou então 1844. E o que ele fez diante dessa mensagem? Ele pregou, ele anunciou, porque essa mensagem ela era o quê? Ela era maravilhosa. E o que deu total garantia e autoridade para Miller pregar essa mensagem? Era a questão do selo da visão. Quando ele entendeu o período das 70 semanas, viu o momento que Jesus começou seu ministério, foi batizado, depois ele morreu na cruz e ressuscitou, ele não teve dúvida que o ponto de partida era o ano 457 a.C. E diante desses números ele chegou à conclusão, não, uma vez que o período das 70 semanas está correto, também o restante vai estar. E daí ele concluiu o quê? Que entre os anos de 1843 e 1844, Cristo voltaria. Só que o que aconteceu? Cristo voltou? Não voltou. Por que não voltou? Porque ainda era necessário as pessoas terem o conhecimento que a ideia do julgamento divino é real. Por isso, se prepare para este julgamento. Eu já expliquei para vocês através do livro de Daniel no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 9. Portanto, ninguém, quando chegar aquele dia, vai poder falar para Deus o seguinte: olha, Deus, eu não sabia. Você não sabia porque você não estudou, porque eu deixei todas as informações necessárias para que você soubesse desse assunto. Amantíssimo Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por nos revelar que o Senhor marcou um dia no qual todos os nossos nomes serão julgados e analisados.
E nós, sabendo de antemão isso, Senhor, agradecemos a Ti, porque o Senhor foi muito misericordioso conosco e nos informar que em Cristo nós temos o mediador suficiente, o advogado e juiz que irá defender a nossa causa diante deste tribunal. Portanto, Senhor, ajuda-nos a confiar cada vez mais nos méritos de Cristo, porque somente os méritos dele serão válidos diante deste tribunal. E é em nome dele, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso. Amém.